Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho ali da aprendizagem do adulto, como que essa aprendizagem ocorre, as especificidades dessa aprendizagem. São vários fatores que agregam ali, então nós temos um público bem diversificado, então a maneira como aprendemos é diferente. A minha maneira, a maneira do colega aprender, cada um tem uma maneira de aprender. E com o nosso aluno ocorre a mesma coisa, cada um tem uma maneira de aprender. Neste encontro nós vamos buscar ali compreender a maneira diferente como cada um aprende, para podermos estar ali auxiliando, monitorando melhor os nossos alunos nas atividades, no decorrer ali das questões diárias. Boa noite, sejam bem-vindos, o pessoal que está chegando. A nossa agenda de hoje, ela tem um acolhimento de 10 minutos, um início de conversa de 5, alguns conceitos importantes de 15, um em ação de 30 minutos, uma troca de experiências ali, e um saber mais de 5 minutos. Para o nosso acolhimento de hoje, nós buscamos refletir um pouquinho sobre a palavra esforço. Como que os nossos alunos da EJA eles estão, quais esforços eles precisaram realizar para estar em sala de aula hoje. Temos um vídeo aqui que relata um pouquinho sobre os esforços diários. Sejam bem-vindos, o pessoal que está chegando, boa noite a todos. Para crescer profissionalmente, eu tenho que saber que isto é a coisa mais importante de qualquer estratégia. Não existe possibilidade de vitória sem esforço. E eu passei a entender que jeito, que é o nome que os preguiçosos e os vagabundos dão ao esforço alheio. Sorte é a classificação que todo vagabundo diz daquilo que alguém fez por esforço. Nós tendemos a achar que as pessoas têm vocação e eliminamos a ideia do esforço. Eliminamos essa ideia. Tudo é esforço. E esse esforço tende a crescer na descida. Eu tenho que fazer opções a todo instante. Se eu quero estudar, eu vou ter que abrir mão de algum lazer. Se eu quero fazer um curso à noite de pós-graduação ou de graduação, eu vou ter que fazer um sacrifício brutal, que é ir cedo para o trabalho e sair da faculdade perto das 11 horas. Se eu quero qualquer coisa, eu preciso deste esforço. E nós temos uma dificuldade enorme em conceber este esforço. E traduzimos isso como jeito, sorte, quando não acusamos de manipulação. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra, no qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe telhado simpático sem um alicerce sólido. Essa metáfora significa que todo fruto que eu possa colher, inclusive a partir da vida adulta, representou uma série de esforços na origem. E eu posso colhê-los depois.
tudo é fruto desse esforço. Que ninguém é rico por aquilo que ganha, mas como dizem alguns economistas, as pessoas são ricas por aquilo que gastam. Que vocês devem amar o que fazem para diminuir a pressão. Tem pouca coisa que vale a pena brigar na vida, muito pouca, mas essas devem ser alvo de briga. Eu não posso tudo. Achar que o meu pensamento cria tudo é um pensamento esquizofrênico. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade. As pessoas são diferentes porque sorte e azar ocorre a todos. E o que elas fazem com a sorte varia de pessoa para pessoa. E que nós treinamos a andar diariamente há 30, 40, 50 anos diariamente e tropeçamos. Não há nada na vida que eu treine tanto quanto andar. E eu erro. Quer dizer, não adianta. Errar é humano. Errar é absolutamente humano. Absolutamente humano. E o erro é central. Para que eu defina, por exemplo, que eu tenho que ter objetivos, e um dos objetivos mais fortes da vida é estabelecer um plano de trabalho. Valores são constituídos inicialmente pela família. Que tudo o que eu fizer nessa vida, especialmente em momentos de crise, é uma decisão. E eu sou o senhor do meu destino. Eu só espero que você não se perca de você mesmo. Então, esse vídeo ele nos traz ali uma reflexão sobre a palavra esforço, a importância do esforço diário que nós temos, tanto em sala de aula, quanto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano como pessoas mesmo, para nossa formação, nosso aprimoramento. Então, a nossa dose de esforço, ela tem que ser diária, como o Karnal relatou. Esse esforço muitas vezes é visto pelas outras pessoas como dom, como ou alguém que tenha tido sorte, como Karnal citou, e nós sabemos que não é verdade. É fruto de muito empenho e muito trabalho duro, não é? Então, é como ele até cita em algumas de suas palestras, a bailarina tem a sapatilha de cetim dela, linda, sem nenhum defeito visualmente, mas por dentro tem o esforço dela, que é o pé que tem marcas, tem calos, tem luxações, de tanto esforço para estar realizando ali aquela performance. Então, tudo é resultado de um esforço. E na EJA, com os nossos alunos, não é diferente. Nós podemos ver isso diariamente quando eles deixam suas famílias, quando eles chegam sem nem ter passado em casa para tomar um café, tomar um banho, eles vêm direto do serviço para a escola. Eles vêm com chuva, eles vêm com frio, eles estão ali. Então, eles estão buscando um sonho, são exemplos de esforços diários. Cada um tem uma história que traz consigo ali um exemplo de superação. Então, ali nós temos uma questão, se alguém gostaria de comentar aqui conosco. Qual foi o maior esforço que você já viu de algum estudante da EJA realizar para ele estudar? Qual foi o maior esforço que vocês já viram? Esse é um espaço para vocês comentarem alguns esforços que vocês já viram. Quem que gostaria? Pode comentar, Mauro. Tem vários, né? Mas assim, um que me marcou muito era uma senhora que era zeladora de uma escola em Três Barras do Paraná, 100 quilômetros, é o município mais longe do nosso núcleo. E primeiro ela privilegiou para que os filhos estudassem,
se formasse. Depois que ela já estava perto de se aposentar, ela fazia para vir para a aula. Ela pegava o ônibus cedo, que vem trazer os pacientes para a saúde, sai de lá na faixa das 5 horas e fazia 100 quilômetros para vir e 100 para voltar, logicamente, né? E tinha uma força de vontade, uma garra. Então aquilo era uma coisa que me chamou muito a atenção, porque aquilo mexia tanto com a gente que a gente pensava assim, eu não posso ser qualquer um na vida dessa pessoa. Eu tenho que valorizar, né? E aquilo, algo que me marcou muito, e ela se formou, né? Ela conseguiu terminar o ensino médio e depois acho que foi adiante, foi para o funcionário, mas primeiro ela se preocupou em estudar filhos e acho que netos e depois ela se preocupou com ela. Foi muito bonito de ver. E é um esforço admirável, né? Que não é para qualquer um, 100 quilômetros para ir, mais 100 para voltar. É um baita de um esforço mesmo. Então, essa mulher ela é uma guerreira. Criou os filhos, estudou os filhos e depois foi em busca do sonho dela que ela almejava ali. Esse sim é um exemplo. E nós temos esses casos que eles deixam as famílias, deixam tudo para vir buscar uma oportunidade. Alguém gostaria de comentar mais? Falou do 6x7, nesse valor de 57% só tem saco, ela já subiu, inclusive a gente vai ser 9%. Mas Mais alguém gostaria de comentar algum caso que lhe fez repensar a palavra esforço na EJA? Nós temos vários casos. Eu tinha o caso de uma aluna que ela vinha de moto também, cerca de uns 30 quilômetros, e se tivesse chovendo, ela estava ali também. Então, esse é um caso também de muito esforço, que ela fazia diariamente, não tinha faltas, aquele frio, aquela chuva, ela trazia outra roupa e trocava e ia para a sala de aula. Esses são esforços que nós temos que nem o Mauro citou, fazer a diferença também na vida deles. Então, se eles fazem tantos esforços para estarem em sala de aula, que nem relata o Cortella, nós temos que fazer por merecer esse esforço. Então, trazer ali esse acolhimento que eles precisam, esse carinho que eles precisam diariamente. Então, na EJA ali, a gente conversa. Oi, Pedro. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, você? Eu gostaria de fazer um comentário, não especificamente da EJA, mas assim, encaixa bem. Sim. O colega falou aí há pouco, e logo no início da minha carreira como professor, eu fui trabalhar numa escola e tinha o pessoal da secretaria, que era o pessoal da outra etapa ainda, antes do concurso, né? E aí, todo mundo muito prestativo e eu me coloquei à disposição para dar aula de português para eles, para quem quisesse fazer o concurso, né? Então, das 6 às 7, 7h15, eu ajudava eles, então, tirava as dúvidas e tal. E o que me chamou a atenção é que tinha uma senhora também, né? Que ela era zeladora. Então, os alunos saíam, tipo, 15 para 6, ela corria lá, limpava a sala correndo, e para ir para aula de português com o professor Pedro, tal, aquela coisa toda. E ela sempre chegava assim, da metade para o final. E ela pedia desculpa, professor, desculpa, mas é que eu tenho que fazer mais um pouquinho. Não, não, tudo bem, tudo bem. E os outros, assim, foi os primeiros dias, depois já não interessou mais. É aquela questão que também passou da mensagem aí do Karnal, né? De você não traçar o objetivo e não levar firme, né? E ela, assim, todos os dias estava lá, sempre, sempre. E, por fim, por incrível que pareça, todos os que trabalhavam naquela escola fizeram o concurso, inclusive essa pessoa, e eles não passaram e ela passou. Foi a única da escola que passou. Então ela saiu de zeladora para agente 2. E até hoje ela está na escola. Mas assim, é sempre uma felicidade vê-la
o exemplo dela, assim, de dedicação, de esforço, né? Então, eu acho que isso serve como um relato para todos nós e como esforço, né? Porque eu falar assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é muito fácil. Agora, o problema é você traçar metas, né? Eu vou fazer e eu abrir mão de algumas coisas para fazer aquilo, né? E eu sempre, assim, que eu vou lá visitá-la, ela sempre lembre, assim, porque quer queira, quer não, o estudo muda a vida da gente, né? Muda o Exato. emprego, muda o... Então foi muito positiva essa experiência. Era isso aí, obrigado. Mas é um fato lindo mesmo, e se encaixou perfeitamente ali no vídeo que nós assistimos, que ele Foi isso que eu fala estava pensando. do esforço ali diário, dos objetivos. Ele se encaixou Exatamente. perfeitamente como exemplo ali. Que Mas que bom. bom que deu certo para ela, né? Imagine, e ela foi o exemplo para os outros que não conseguiram Ex porque não se motivaram, não fizeram esforço exatamente. suficiente, Não que a aula de português fez a diferença, né? Mas, mas assim, faz. contribuiu, né? Contribuiu. E daí é o seguinte, não só a aula, mas a pessoa traça como meta, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ler um livro a mais, eu vou ocupar aquele tempo que eu tenho ocioso ou não, ou vou abrir mão de tais coisas para em prol de outra, né? Eu achei Sim. muito positivo. Assim. Mas essas histórias até motivam a gente diariamente, porque às vezes a gente pensa que tem muitos problemas, que está cansado, que não quer mais estudar, porque eu já estudei o suficiente. E isso nunca é verdade, nós nunca estudamos o suficiente, né? Porque nós, como professores, temos que estar em formação constante. Então, sempre temos o que aprender, né? Então, não é um bom ensinante quem antes não for um bom aprendente. É isso aí. Agora nós temos ali o nosso início de conversa, aqui sobre os estilos de aprender na EJA. Então, o aprender ele envolve a construção e a reconstrução constante. Então, como o conhecimento está se construindo constantemente, nunca nós sabemos de tudo, como Sócrates dizia, ninguém sabe, né? Só sei que nada sei. Ele não quis dizer que nada sabia, ele quis dizer que nada se sabia ao completo, por inteiro. Então, é isso que é a nossa construção de conhecimento. Nós nunca sabemos nada por completo, por inteiro. Então, sempre temos algo a aprender. Aqui nós temos a reflexão sobre considerar a experiência, a autonomia, o diálogo, a construção coletiva, a criatividade, a abertura ao novo. Tudo isso é importante quando estamos aprendendo. Então, às vezes eu penso que aprender a escrever, ali anotar, é uma aula que seja tradicional. Muitas vezes não, às vezes no diálogo eu consigo aprender, às vezes num trabalho em equipe ali eu consigo aprender algo novo, solucionando um problema através da minha criatividade, buscando outras soluções possíveis. Eu vou aprendendo, então são diversas maneiras que existem de aprender. E a nossa aprendizagem da EJA, ela requer uma atenção especial, porque nós temos um público muito diversificado, então nós temos que saber como que eles aprendem. Aqui nós temos os 6 princípios fundamentais de Knowles. Knowles ele estudou a aprendizagem dos adultos na década de 50 a 70 e ele nos traz alguns 6 pontos ali de aprendizagem que são importantes para a educação de jovens e adultos. Ele é um autor conhecido ali pela educação de jovens e adultos, porque ele estudou propriamente esta parte ali da educação. Então, nós temos ali no mercado de trabalho algumas especificidades que os
adultos estão buscando aprendizagem para o mercado de trabalho. Então, isso é muito importante nós nos atentarmos aos princípios apresentados por ele na sequência. Ó, que bom que deu certo do Wallace entrar, seja bem-vindo conosco, boa noite. Vamos dar uma olhadinha nos 6 princípios ali do Knowles, pai da andragogia. Então, ele relata ali a importância ali da necessidade do aprendiz de saber. Por que eu preciso saber? Eu tenho uma necessidade que me requer lá fora, seja no mercado de trabalho, seja por N condições, um autoconceito do aprendiz. Então, eu saber o que eu sei realmente, ter uma noção prévia ali do meu conhecimento, prontidão para aprender. Então, eu preciso estar apto para aprender, preciso estar com a mente aberta para o aprendizado. A motivação para aprender, ela pode vir de diversas maneiras. Então, nós podemos citar ali os sonhos, podemos citar mercado de trabalho, são vários. A orientação para a aprendizagem, a experiência anterior do aprendiz. Esse nós citamos ali o conceito epistemológico, né, que é o que ele já traz consigo de aprendizado para nós prosseguirmos ali daquele ponto adiante no conteúdo, no nosso conhecimento ali em sala. Aqui nós relatamos um pouquinho sobre a necessidade do aprendiz de saber. Por que ele precisa saber? Por que ele precisa aprender? Muitas pessoas, elas aprendem por uma necessidade. Eles precisam, seja, às vezes temos ali até aquele comerciante de uma vendinha pequena que ele teve que aprender matemática básica. Por quê? Porque senão ele não sobrevivia, ele não conseguia vender os produtos. Então, a necessidade impôs, a necessidade fez ele aprender. Então, por que nós precisamos aprender? Nós temos, às vezes, que desvendar o porquê desse motivo de aprender. São N razões ali que nós devemos dar o devido valor ali ao motivo do aprender. O autoconceito do aprendiz. Então, nós devemos saber que não sabemos de tudo ali, como ele relata em lacunas que nós temos a ser preenchidas. Ah, mas eu estudei 2, 3, tenho 3 faculdades, ainda tenho que aprender. Então, nada se sabe por completo, nada se sabe por inteiro. Então, nós devemos preencher essas lacunas, saber que não sabemos nada ali por completo. Relacionando esses 2 princípios aqui da EJA, como que esses princípios aparecem no planejamento de uma aula? Alguém gostaria de falar um pouquinho desses 2 princípios, da necessidade de aprender, do autoconceito? Oi, Wallace. Só um gancho assim que eu queria fazer, que me lembrou bastante de uma situação de uma senhora, e vem muito em encontro com esse autoconceito do aprendiz, que ela ficou assim, nossa, maravilhada em estar estudando a questão da matemática ali, aqueles conceitos básicos da geometria, que ela é costureira. Então, para ela, caiu como uma luva. Assim, ela, meu Deus, como que, nossa, nunca imaginei que eu pudesse gostar de estar aprendendo isso, porque eu uso no meu dia a dia, sabe? Uma querida, ela falando assim, ela de se emocionar com o relato dela, sabe? Que fez sentido para ela, que, putz, ela poderia ter aprendido isso antes, que ela poderia ter desenvolvido melhor a função, o trabalho, sabe? E aí, na hora que você estava falando sobre isso, me lembrei, nossa, veio com tudo, assim. Então, um dos princípios, assim, nesse planejamento, ele deve surgir através desse acolhimento, da escuta, conhecer um pouquinho seus alunos, né? É tanta história, tanta gente que tem tanta coisa ali para ensinar, inclusive, para a gente, sabe?
Então, é de se emocionar, assim, quando você conversa com pessoas que são muito, muito mais velhas que você e que elas conseguem encontrar aquela necessidade e aquele interesse em estudar porque está sendo útil. Aí você, né, consegue perceber, assim, que, nossa, ela entendeu o significado, a importância, isso está sendo significativo, então isso tem um porquê, sabe? Então a gente sai Exato. daquela questão tradicional de que tem que aprender porque tem que aprender para ser alguém, né? Então, poxa, somos alguém na nossa Isso, totalidade. Então, essas pessoas que já são idosas estão ali realmente porque querem. É um prazer para elas. Então, essa senhorinha, ela esperava ela da matemática, era o momento mais bacana para ela, sabe? ansiosa, Tanto que quando ela foi para o próximo semestre, que não tinha matemática, nossa, ficou arrasada. Sabe? Ficou queria assim, tipo, voltar daí. aham, Mas é essa a ideia mesmo. Eles, quando nós damos significado ao que está sendo apresentado ali para eles, seja matemática, seja português, seja qualquer outra matéria que nós consigamos aliar ao cotidiano deles ali, é maravilhoso. Eles dão sentido ao porquê deles estarem ali. Então, esse é algo que deve ser empregado muito ali no planejamento das aulas, que nem ele relata ali. Esse é um dos principais princípios. Por que, que o estudante vai aprender? Qual que é a necessidade de ele aprender que conceito? Então, eu tenho que dar sempre uma pensada no meu planejamento quanto a isso. Mais alguém gostaria de comentar? Oi, É, Mauro? é uma contribuição pequena, né? Mas eu vejo assim, pelo trabalho todo dia com os alunos, tanto na pergunta na número um ali, né, no questionamento, é importante a gente ter um viés. Eu sou contra o pragmatismo puro, tem que ser tudo, tem que ter uma finalidade, né? Então, nesse sentido, tem disciplinas que parece que não tem valor, né, na educação, mas para o adulto, a gente ainda mais, no meu caso, que é séries iniciais, eu sempre procuro mostrar e acolher outras opiniões para que ele entenda um processo maior, ou, que aquilo que ele vai aprender se aplica em diversos contextos, contextos muito práticos, contextos que vêm diretamente para ele usar, não daqui às vezes um ano ou dois, mas para ele usar no dia a dia. E isso eu vejo que é muito importante, porque às vezes nem sempre ele vê, e às vezes aí a gente se abre a uma conversa onde outros colocam elementos que mesmo a gente talvez não enxerga tudo, né? Precisa dessa troca. E no segundo momento eu vejo o seguinte, que nem sempre as pessoas estão maduras, né, para enxergar as suas lacunas, né? Nesse contexto que elas precisam a intermediação do professor, elas precisam da Sim, partilha, porque eu vejo que nessa partilha, é como existe, por exemplo, eu admiro muito esses fóruns, essas questões que fazem tem uma outra palavra lá onde todo mundo vem, um espaço onde todo mundo discute uma coisa, porque a gente percebe como é importante outras ideias, outros pontos de vistas, e às vezes que a gente mesmo, por mais que esteja na área, não enxerga, né? Então é muito rico. Eu vejo que é muito rico essa troca, né? A gente contribui com uma parte, mas a gente também é acrescido ao mesmo tempo. E entre eles também eles se acrescem, porque às vezes um par, né, falando tem outra dimensão do que o professor falando. Então isso também é importante para eles. Às vezes é um companheiro deles que tem até uma outra maneira de abordar, de falar assim, né? Com mais intimidade, que mostra para ele, não, tá vendo o que o professor está falando? Isso aqui você tem que enxergar por isso, por isso. Eles começam a perceber que aquilo tem um valor, né? é Isso é bom. verdade. Seria mais ou menos isso. Mas é essa ideia mesmo, quando eles agregam valor ali, eles se empenham e eles mesmos, às vezes, que nem você citou ali, que às vezes têm essa dificuldade de enxergar essas lacunas que eles precisam preencher ali de falta, que eles precisam suprir essa necessidade desse aprendizado e sozinhos eles não conseguem. E aí entra o professor, que nem você citou ali, para auxiliar ao preenchimento dessas lacunas ali.
que nós temos mais dois princípios, que é a experiência do anterior do aprendiz. Então, todos nós trazemos experiências e os alunos da IEJA trazem muito mais experiências ali conosco. Então, esses significados ali são muito importantes para contemplar o princípio ali da minha aula. Qual o princípio que eu devo utilizar para abordar essa experiência anterior que o aluno me traz? Que isso é rico também para o nosso dia a dia ali em sala de aula. É o conhecimento epistemológico ali que nós dizemos, que é o que ele traz já consigo. Então, nós devemos partir do que ele traz já consigo. Nós temos ali a prontidão para aprender, então são situações ali que levam o aluno a moldar-se, a aprender, a ter vontade de se adaptar ao mundo, estar apto a aprender tarefas que desenvolvam ali suas capacidades, seja para uma rotina de trabalho, seja para uma convivência em sociedade, nós sempre devemos estar ali em prontidão para aprender. Para contemplar este princípio, quais metodologias ativas eu posso utilizar em minha sala de aula? Então, para eu valorizar a experiência anterior do aprendiz e a prontidão para aprender, quais princípios ali, quais metodologias que eu devo utilizar para abordar esses dois princípios ali? Alguém gostaria de dar uma ideia? Nós podemos citar ali também o estudo de caso, vamos trazer situações no estudo de caso, que é uma metodologia ativa, né? Situações rotineiras da cidade ali em que eles estão inclusos, para buscar utilizar essa experiência anterior do aprendiz. O estudo de casos é muito importante nesses quesitos, e é uma metodologia ativa. Eles vão estudar, vão ver, vão ter ideias em conjunto ali para buscar solucionar um problema. E é bom que esse problema seja algo recorrente ali da cidade deles. A prontidão para aprender ali com situações relacionadas à vida também entra o estudo de caso. Alguém tem alguma ideia diferente? Eu acho que no meu caso se encaixa mais ou menos por aí. Quando eu trabalhava com a turma de EJA, eu trabalhei ciências e biologia. Então, você consegue casar muito esses conteúdos, né, com essa vivência que eles têm. Então, eles adoram essas aulas, essas aulas de experimentação que fazia com eles. E sempre tem uma história para contar, alguma coisa para relacionar, né, com o que eles vivenciam. Então, eles têm a parte, né, dessa vivência, mas o que falta, às vezes, para ele muito essa parte científica, que explica, né, o porquê desses acontecimentos. Mas eles ficam fascinados quando você faz uma experimentação, quando você faz uma aula que comprova alguns acontecimentos do dia a dia, eles ficam fascinados, eles adoram essa parte. Então, né, você complementa o conhecimento deles. Então, você faz eles entenderem que eles trazem essa parte, só que de uma outra forma, né, que não está fundamentada, bem fundamentada, mas que eles conseguem compreender o que está acontecendo. E você percebe, assim, que eles ficam realizados. É bem interessante. Essas metodologias, ainda mais você que trabalha ali biologia, a área das ciências, né? Elas são ótimas para ser aplicado na IEJ. Elas conseguem bem desenvolver os dois princípios. Quando elas verem significado ali com os conceitos trazidos anteriormente, é muito mais, digamos que muito melhor ali de seguir a situação, né? Então é muito bom trazer essas metodologias para dentro da nossa realidade em sala de aula. Nem a Giovana citou ali.
Nós temos também aqui mais 2 princípios, que é a orientação para a aprendizagem, que é como que eu vou resolver os problemas do meu dia a dia, e a motivação para aprender. O que motiva o meu educando? É carreira, é empregabilidade, é um sonho, é uma realização familiar, o que está motivando ele? É uma autorrealização? O que motiva ele a aprender? São coisas que nós podemos estar até abordando num diálogo inicial, de início de semestre ali, coisas que nós podemos estar abordando já quando conhecemos eles. Opa. Aqui nós temos o nosso primeiro em ação, que é um questionário. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link desse questionário. Ele é um questionário do David Kolb, que ele cita ali questões de como que eu aprendo. Assim, é muito importante eu saber como que eu aprendo para eu poder entender até a outra pessoa. Então, eu conhecendo a mim mesmo, eu consigo até conhecer os meus alunos. Eu coloquei aqui no chat para vocês o link do questionário. Ele é um questionário que vai identificar qual que é o tipo de aprendizagem de cada um de vocês. Se vocês puderem estar, quem está aí no computador, puder estar acessando esse questionário, realizando o questionário para ver como que é a sua aprendizagem e compartilhando aqui conosco no chat também o que der de resultado ali. Às vezes tem alguns que têm a aprendizagem divergente, outros convergente. Então, são vários tipos de aprendizagem que o teste nos traz e que são importantes eu estar ali conceitualizando, conhecendo esse tipo de aprendizagem. O teste, ele tem alguns... Esse teste aqui no chat, ele tem quesitos, né? Ele tem P1 a 4 para ser marcado, e ele vai identificar o modelo como eu aprendo, mas eu não posso repetir a resposta, porque se eu marquei na questão 1, marquei 4, na questão 2, quando eu marcar 4, ele vai desmarcar o 4 da questão anterior. Então, eu tenho que fazer as respostas diferentes ali. Se eu marco uma e repito a mesma alternativa na próxima questão, ele acaba por desmarcar a anterior. Vocês podem estar até vendo isso no momento aí. Então, tem que ser uma diferente. Daí eu vou finalizar o teste e diz, ficou algo sem preencher ali. Daí você volta para lá aquela questão que você já preencheu e não está marcado. Então, sempre marquem ali uma diferente da outra, para nós vermos o tipo da aprendizagem. Uns minutinhos para vocês fazerem esse teste. Se quiserem, vão dando um ok aqui, compartilhando conosco se deu convergente, divergente, o que deu ali no teu resultado. Vamos compartilhando conhecimento, experiência. Quem tiver alguma dúvida também, estamos aqui. Viu? A pergunta o 4 seria a maior relevância de importância ou o 1? Na hora de marcar? O 4 é o maior, daí, no caso. Que é mais relevante, né? Uhum. Só que eu não posso repetir ele. Entendi. O 1 seria o menos relevante. Uhum. Daí Obrigado. eu tenho que marcar ele só uma vez.
Vocês vão fazendo o teste e vão colocando já no chat ali o que deu, quem já terminou, o que deu, se deu convergente, divergente. São os vários tipos ali. Boa noite. Ó, o já deu divergente, já fez. A Yara também já fez. Convergente. O pessoal está realizando ali o teste. Espero que todos tenham sucesso. O Alice também já fez, convergente. E o bom desse teste é que ele traz ainda um comentário ali junto com o modelo de aprendizagem. Então, esse é um teste bem completinho para a gente ver bem ali como que ocorre o processo, tudo. José Augusto, convergente. Christian também, convergente. E ele traz ali também aspectos da sua aprendizagem, questões ali bem relevantes para a gente conhecer mesmo como que a gente aprende. Deus também já finalizou, divergente. Às vezes eu acho fácil conhecer o outro e muitas vezes deixo de prestar atenção até no mim. Bem convergente. Tá, mais um tempinho aí pro pessoal ir terminando. Tem vários testes também desses, que eles até utilizam em sala de aula com os alunos, para saber um pouquinho mais sobre como eles aprendem. Ó, do Pedro deu acelerador. Veja como um é diferente do outro, né? Então, cada um tem uma maneira diferente de aprender. Mauro também, simulador.
Nós temos outros testes também de outros autores sobre a maneira de aprender. Este é um exemplo dos anteriores. Edna Simuladora. Giovana Divergente. Então, são vários modelos que nós podemos até citar ali. Tem também do Knowles, online dele também, que ele traz baseado nos princípios da aprendizagem ali. São vários ali que ele está tratando sobre a aprendizagem, que ele nos traz hoje em dia ali sobre esses quesitos. Eles analisam como que você recebe a informação para estar analisando como que você vai aprender. O pessoal vai colocando ali no chat o que viu. Nós vamos comentando aqui. Nós temos também, diante dos resultados ali que foram expostos, nós podemos citar também alguns estilos de aprendizagem, e vale lembrar esses quesitos que nós temos ali para a construção do conhecimento, que é o confronto das ideias, das ações, experimentando aí, acertando e errando, que nós construímos conhecimento, ouvindo a experiência dos outros, recorrendo à memória do que conhecemos, vivemos, estudando teorias, questionando, escrevendo sobre dado assunto, dissecando o novo, subdividindo, juntando e, de outra forma, análise e síntese. Está acontecendo isso, Marie, por causa que não pode repetir a resposta. Se eu coloquei a número 4 na resposta da 1, eu não posso mais utilizar a número 4. Eu tenho que ir salteando as respostas. Se eu repetir a resposta, desmarca a que eu fiz anteriormente. É isso que está acontecendo. Daí ele vai desmarcando, daí a hora que você entrega, ele dá que está faltando a resposta. Ficou uma lacuna em branco. Nós temos ali estudando teorias, questionando, escrevendo sobre dado assunto. Muitas pessoas, elas precisam estar escrevendo para aprender. Elas precisam anotar. Então, nós dizemos ali que são as mais práticas, né? Elas já vão anotando, secando o novo, subdividindo, exercitando e refletindo sobre a prática. Então, sempre refletir sobre o que ele está fazendo ali, sobre dada atividade, dado questionamento. Ele está refletindo ali, e essa reflexão é uma forma de aprender, acumulando ideias, testando-as, pesquisando, refletindo sobre o nosso próprio modo de aprender. Às vezes eu consigo entender o próximo entendendo a mim mesmo. A forma diferente de pensar, mas é o que eu conto. Porque se eu não consigo entender o meu modelo de aprendizagem, como que eu vou entender o do meu aluno? Então, muitas vezes é isso.
que nós temos o nosso mão na massa, nós vamos fazer os grupos. Nosso próximo mão na massa, eu vou fazer a chamada antes de montar ali os grupos. Hoje nós vamos para as salas temáticas, então cada um vai ser direcionado à sua sala temática. Bruna? Deixa eu ver se a Bruna está. O pessoal vão me respondendo. Quem não puder abrir o microfone, levanta a mão, que eu já marco aqui. Christian? Quem não puder responder, levanta a mão, que eu já vou marcando. Cleusa? Presente. Benjis? Carlinho? Nossa, eu preciso descansar, senão... Ok. Não. Edna? Ok. Eduardo? Não. Elimir? Presente. Eveline? Ok. Fátima? Ok. Giovana? Presente. Yara? Ok. José Antônio? Ok, Christian, pode ficar tranquilo. José Antônio também está ali. José Augusto? Ok. Marie? Presente, professora. Mauro? Carinho? Presente. Ok. Patrícia? Pedro? Presente. Solângela? Presente. E o Wallace? Eu. Ok, então tá. Então, pessoal, ali já vamos para nosso mão na massa. Vamos pensando ali na questão, pessoal. A questão é qual que é o papel do profissional? Professor, pedagogo, diretor, técnico na escola para que o jovem e o adulto tenham uma aprendizagem concreta. Eu vou colocar também aqui um link de um documento conforme os grupos para vocês colocarem algumas contribuições. Nós já temos algumas contribuições da Meet anterior ali. Vocês dão uma olhada, ver se é a realidade de vocês. Se não for, vocês dão uma assinada ali, alteram para a realidade de vocês. E aí vocês vão refletir qual que é o papel ali da aprendizagem do professor.
professor, diretor, pedagogo, técnico. Nós temos aqui 3 documentos, vão ser 3 grupos. A nossa sala hoje vai ser a sala temática, então vai aparecer um recadinho aí na tela para vocês. Marie, se você puder pôr o teu e-mail aqui no chat para nós, que o teu tá fora do @escola, daí ele não vai puxar você para a sala temática. Se você puder escrever teu e-mail que você está utilizando aqui na Meet para eu poder adicionar para ele ir para a sala temática. Escrever aqui no chat que daí eu já adiciono. Marie, você consegue colocar o teu e-mail aqui no chat para eu adicionar, que você está fora do @escola? Aqui, deixa eu... A da Fátima deu um assinalador. Eu vou tentar adicionar aqui o teu e-mail para você ser encaminhado também para uma sala temática. Professor, eu não entendi. Eu tenho que entrar em um dos grupos ou no grupo 1 dos professores? Esse é só o documento, por enquanto. Ah, perdão. Eu estou tentando incluir aqui o e-mail da Marie, por causa que dela não está cadastrado, mas já aparece ali na tela para vocês discutirem. Não, desculpa, eu que estou... Está adiantado, né, Pedro? Tô, desculpa. Não, mas é bom, assim. Eu vou incluir ela aqui numa das... Daí, como é diferente, ele não puxa. Porque está cadastrado dela é outro. Deixa eu já abrir aqui as salas temáticas. O documento vocês já podem abrindo, como eu disse, ele tem algumas ideias já dos grupos anteriores, vocês vão acrescentando, se quiser vão até... Vai ser 20 minutinhos para vocês pensarem naquela questão. Deixa eu abrir aqui as salas.
Daí vocês só clicam na tela que vai aparecer ali para participar da sala temática. Daí vocês aceitam ele vai perguntar se vocês aceitam ir para essa outra Meet, daí sai dessa principal. Ele sai da Meet principal e vai para outra Meet. Daí quando o tempo acaba, vocês voltam sozinho para essa Meet principal. Professora, Oi? eu acho que eu estava no grupo 2, mas não sei o que eu fiz aqui que eu acabei saindo. Fiquei em pânico porque eu saí dessa Ele grande não aqui. tem, ele sai mesmo dessa Meet. Ele não tem nenhum recadinho ali para você ir para outra Meet? Então, eu cheguei a clicar lá e aí eu fui para, acho que para 2. E aí, quando eu vi que eu não estava mais aqui, acabou que eu me desesperei e voltei, voltei A na hora que marra. você entrou, ele apareceu algum recadinho para você ir para outra Meet? Apareceu aqui para mim a opção entrar na chamada e quando eu entrei lá só tava a Edna. Aham, é que o povo tá entrando ainda. Quem tá aqui na sala principal é porque não Pois tá na é, submit. Ele e agora? deve estar aí na tua tela Ah, um tá recadinho. aqui. Achei aqui. Você recebeu o Aham, convite. Vou voltar para lá. Volta lá, Edna. ok. Pessoal, ali na tela de vocês tem um recadinho para vocês irem para outra Meet. Daí vocês aceitam e ele vai para a sala temática. Mas diz o nome, eu não estou encontrando o meu nome em qual grupo? Ele aparece um recadinho na tua tela se você aceita ir para outra Meet. Daí ele vai te direcionar direto para o grupo. Ah, tá bom. Aham. É só você aceitar esse recadinho que tem na tua tela. Daí você sai dessa Meet e vai para outro grupo já automático. Daí quando acaba o tempo, volta automático também. O pessoal que está aqui comigo nessa Meet principal, eles ainda não aceitaram o convite das salas temáticas. Vocês precisam dar um ok ali para vocês irem para os grupos. Daí vocês saem dessa Meet principal quando vai para os grupos. Nós temos ainda algumas pessoas aqui na sala principal. Vocês têm que aceitar o recadinho. Ah, o arquivo tem sim. Ó, Liliane, oi? coloca no chat, por gentileza, só para entrar no link lá que é pro 2, porque ninguém pegou. Aí, ó. Ninguém entrou no link do grupo 2. Eu estava no grupo 3, mas beleza. E tô voltando para lá, tá? Já coloquei ali. Beleza, beleza. Obrigado. Você tem que aceitar, Solange, lá na tua tela deve ter aparecido um recadinho para você ir para Submit. Você tem que só aceitar em cima e ele redireciona você para o teu grupo.
Deu certo, Edmir, de ir pro grupo?
Oi, Wallace. Oi, Vocês já estão terminamos. voltando? Estamos voltando. Uhum. Ah, sim. Essa sala temática, o legal dela é que ela volta sozinha quando termina o tempo. Ah, tá. É que, É que é é que eu vi novo, né? com o silêncio gigante lá, daí eu já me Ah, despedi sim, do tem que povo, vir pra cá daí. despedi da galera e vim por conta. Mas deu certo ali de debater as Sim, ideias, sim, 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 tudo. sim. Uhum. Ela tem um reloginho ali em cima, a gente programa, e o legal é que ela vai voltando o Uhum. pessoal É, sozinho quando estoura o tempo. eu vi também. Que ele fala bastante do papel do profissional, do professor, diretor, pedagogo, técnico. Então, são vários quesitos que na escola eles podem estar contribuindo para uma aprendizagem concreta, né? Então, não é porque eu não estou em sala de aula que eu não posso contribuir para uma aprendizagem concreta. E vocês gostaram das salas temáticas? Já tinham visto? Como que foi a experiência? Ah, achei bem bacana, achei bem dinâmico, porque eu já não tinha me deparado com esse tipo de ferramenta, assim, né? A gente ia, entrava de forma manual e fazia o que eu acabei fazendo, voltava por conta, né? E agora já está tudo estruturado ali, achei bem legal, bem bacana. A ideia eu achei que é muito boa. Que daí você monta, é só a pessoa clicar na tela, aceitar, já vai para a Meet, você deixa o tempo Sim, ali sim. correndo, vocês E o mais, acompanham até o e o tempo mais ali, né? bacana é que sai daqui, aí não fica aquela confusão de ficar ouvindo o áudio daqui da outra sala e aí não sabe onde é que tá falando. A ideia é assim, e o legal é a hora que ele vai voltar. A hora que ele vai voltar, o reloginho vai ficando vermelho, que está acabando o tempo. Daí ele volta automático para a sala principal. Não precisa a pessoa voltar ali. Ele pega e puxa você de volta. É bem interessante, né, essa parte. A tecnologia, ela está nessa segunda jornada, ela está em alta. Veio ali os trabalhos para vocês editarem direto já, não precisou mais salvar. Que vocês vão editando, eu já vou acompanhando. Então ele já está bem melhor assim para você estar trabalhando ali. Trouxe uma praticidade que nossa vida. Daí vocês editam aquele arquivo ali que tem na, no Classroom, vocês editam e fecham ali, ele já fica salvo. E para mim também aparece as suas edições ali, tudo que vocês fazem, já vai aparecendo.
Daí, quando termina ali as edições, que está tudo pronto já, só dá uma entrega ali, entrega a atividade, já sinaliza ali para mim também, já consigo fazer a conferência segundo as rubricas ali, e trouxe algo, uma praticidade enorme. Sim, no início é difícil da gente assimilar tanta coisa, mas ele vai indo para o lado da praticidade mesmo, puxando para essa prática que a gente quase não tem tempo de nada, uma falta de tempo, e a tecnologia está auxiliando quanto a isso. O legal é que eu consigo também acompanhar ali na aba das salas temáticas quem deu certo de entrar, quem não deu. A gente consegue ir acompanhando também. O pessoal já está retornando ali das salas temáticas. E agora já vai ficando vermelhinho o reloginho lá pro pessoal, que só falta 20 segundinhos. Eles já sabem que está terminando o tempo. O pessoal já retornou da sua discussão. Do grupo 1, quem gostaria de estar aqui socializando conosco? Oi, professora, boa noite. Boa noite. Se diz para responder a questão do grupo, né? Isso aí. Então, nós não elegemos ninguém para falar, eu posso sim. falar um pouquinho, né? Mas ali estava o José está com problema no microfone, ele comentou, e a Marie e a Fátima, né? Então, nós olhamos o documento que já está preenchido, né, com vários tópicos, e nós lemos ali, entendemos que o pessoal que tinha preenchido se preocupou bastante
em responder essa questão de como o professor pode, né? Qual o papel do professor aí nessa ideia para uma aprendizagem de forma mais completa, né? Nós pensamos mais uma aprendizagem efetiva, né? Então, assim, com a experiência ali do pessoal, a gente viu que os tópicos que estão no documento, eles estão bem esmiuçados, está bem na minúcia, mas de forma geral, o que a gente pensou foi, em primeiro lugar, o acolhimento do estudante, ao ponto de mostrar para ele que o conteúdo das aulas ou do que ele vai aprender naquela disciplina ou né, no semestre, no módulo que ele vai fazer, vai ser útil para ele para a vida, né? Tentando responder aquela pergunta de assim, onde é que eu uso isso, né? Que eu estou aprendendo. E até o ponto de potencializar assim, alguns conteúdos que são de uso imediato para ele, né? Nós vimos até aquele exemplo ali do pessoal falando da costureira, né, na questão de matemática e tal. Então, conteúdos que realmente ele vai usar, né? Os tópicos que estavam no documento ali, né, como conhecer a realidade da turma, ter sensibilidade, né, que seria o acolhimento para perceber os conteúdos relevantes, né, ouvir o estudante, dar voz para ele. Então, nós concordamos que tudo isso seria um passo a passo, mas de maneira geral para fazer o acolhimento e mostrar para ele que o que ele está aprendendo ali, que vai gerar algum esforço dele, né, vai ter que ter algum esforço, vai ser compensado depois na vida mesmo, né? Ele vai usar e isso vai ter utilidade para ele. Então, mais ou menos isso que a gente comentou. Não sei se a Maria e a Fátima querem completar alguma coisa. O José também, através do chat. Mas a ideia é essa mesmo, Elimir. É o que é o principal, né? Ali de trazer para o cotidiano, de dar sentido, significado. A Gina está relatando que deu um problema, que apagou-se lá o que foi escrito. Mas vocês podem relatar a ideia de vocês também ali, que, no grupo que vocês debateram. O próximo grupo, quem que gostaria de comentar? Sem querer ficar redundante, porque acaba que esbarra nas mesmas respostas, né? Daí acaba que fica uma coisa assim repetitiva, maçante e tal. Mas a gente também não ficou distante do que o nosso colega Elimir falou, não. A gente falou bastante ali do acolhimento, né? Da questão. Nossa, apagou mesmo, Edna. Meu Deus! Agora eu voltei ali para tentar ver, mas eu lembro. A gente falou ali da questão do acolhimento, do que o professor pode fazer com a turma, né? Tentar conhecer um pouco da história da vida de cada um dos seus estudantes, a questão também do planejamento em aulas significativas, contextualizadas, aulas que tenham realmente um significado, né, mais próximo do vivido ali por esses alunos, e essa proximidade ali dessa importância do porquê aprender, do para que aprender, sair um pouco daquela parte mais abstrata, né, de que a gente já está acostumado no tradicional, fazer essa diferença, inclusive, e muitas das vezes a experiência no tradicional não foi das melhores e por isso está ali na IJA, né? Então, fazer que essa aula seja de qualidade, seja realmente mais humanizada, e a gente falou bastante disso, desse aprendizado, dessa ensinagem, né, um pouco mais sensível e focando nessa questão ali do social, do contexto. Então, foi basicamente isso, assim, eu sei que a gente falou bastante do acolhimento também, sabe, essa parte afetiva ali, que para tornar efetivo o processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que sempre passar pela afetividade, né? Exatamente. Mas é essa a ideia mesmo. Parabéns para o grupo ali, grupo 1, grupo 2. Agora o grupo 3. Elegeram algum orador ali? O grupo 3, acho que é o nosso, não sei. Pedro, Yara, Cristian, Solângela e eu, Mauro.
Sim. Eu vou falar algumas coisas, se alguém do grupo quiser falar, fique à vontade, porque foi diversas contribuições, eu colei aqui no chat para não me perder. Vamos ver se vai dar certo. Não deu, acho. Vamos ver. Ou deu. Então nós estamos tentando responder, né, essa pergunta inicial, acho que a interpretação acho que foi essa. E entre as coisas que eu lembro mais as que eu coloquei, né, e tenho que conscientizar que o jovem e o adulto também ele pode ser o protagonista de sua aprendizagem, né, para que ele sinta, criar nele essa autonomia. E o professor entra num processo como mediador, a gente já comentou bastante isso em outros momentos, mas criar nele a confiança de que ele é o principal autor, né? Claro que o professor jamais vai abandoná-lo, ele não vai sentir assim, né? Jogado tudo na mão dele, mas ensinar ele a pescar, né? A usar as próprias ferramentas. E tem um outro ponto também que eu tinha colocado, era sobre a questão de, às vezes, a gente ser uma pessoa, se a pessoa, tipo, ao nível de gestão de informações, é aquela pessoa que busca e pesquisa informações onde ele pode também estar garimpando, onde ele pode estar acessando, aonde ele pode estar buscando meios de desenvolver sua aprendizagem, lugares onde ele vai, digamos, que ele nos mostre a tendência, né, de que ele já sinta de um conhecimento, a gente pode estar ajudando a achar os lugares onde ele pode começar uma caminhada ou trilhar por ali. E uma coisa que a gente conversou, vários do grupo, os outros depois fiquem à vontade, é a questão de conhecer bem as expectativas desse nosso estudante. Às vezes são expectativas diversas, às vezes são expectativas homogêneas, como a professora colocava ali, os alunos que estão se preparando para o Enem, outros estão se preparando para o mercado de trabalho. Não necessariamente a gente vai conseguir atender essas expectativas, mas a conclusão que chegamos é que é preciso a gente ter, claro, um diagnóstico disso para a gente estar sintonizado, trabalhando, se possível, na mesma direção, no mesmo sentido, e de forma possível contemplar a maioria dessas expectativas. Algumas são até muito simples, outras são um pouco mais complexas, mas que a gente não deixe de levar isso em conta, sobretudo nas nossas abordagens, no nosso planejamento. Alguém do grupo quiser falar mais alguma coisa, por gentileza. Mas era essa a ideia mesmo, Mal, de abordar essas questões, dar significado à aprendizagem deles, que todos nós podemos contribuir, todos somos ali educadores de uma forma geral. A Yara concordou ali, você resumiu toda a ideia do grupo. Parabéns para o grupo pela discussão ali da questão. Então, nós já socializamos. O Pedro também concordou. E essas discussões são muito importantes, que nós vemos o papel de cada um ali no meio ali da escolar. Então, é algo formativo até para a gente. Pronto. Aqui tem algumas sugestões realizadas, como vocês relataram ali já, né? Então, são atividades que podem ser incluídas, como foi relatado durante a reunião, estudos de caso, que até a professora trazia na aula de biologia. Então, são coisas que podem estar sendo atreladas ao nosso planejamento. Tem um lembrete aqui do Enem, que nossos alunos também podem se inscrever, os da EJA também são convidados a se inscrever. E nós temos o nosso link da avaliação da reunião. Deixa eu copiar aqui para vocês, pôr no chat.
Pessoal, vão respondendo ali o link da avaliação da reunião. Nossa turma ali é a turma P. Turma P, se vocês puderem ali acessar o chat para estar respondendo. Quem vai respondendo vai me dando um retorno aqui pelo chat mesmo. Acessa o link ali. Ele só pede permissão se estiver fora do arroba escola. Só se não migrar para outra tela, ele puxou o teu outro e-mail. Ele está abriu nas outras reuniões normal, mas alguém aí teve algum problema para acessar o Forms, pessoal? Às vezes é o arroba escola que ele não está puxando. Se estão conseguindo, deem um joinha ali no emoji mesmo para saber. Ok. Ó. É o arroba escola, então, que tá. Que ele não. Às vezes eu vou abrir outra aba também. Ele puxa o outro e-mail que eu tenho cadastrado. Normalmente acontece isso quando eu estou colocando os quizzes, essas coisas. Vou puxar ali, ele puxa para o outro e-mail. Ok. O pessoal já respondeu ali, ok. Ok. Pessoal, vamos fazer o nosso print antes de finalizar aqui. Quem puder abrir a câmera. Abrir a câmera. Eu vou abrir aqui fechar a apresentação. Quem puder abrir a câmera para fazermos o nosso print. Quem puder abrir. Então, no 3, então. 1, 2, 3. Ok. Print realizado com sucesso. É o nosso mural. Quem deu certo de responder o formulário já pode descansar. Lembrando que nós temos também um saber mais ali no final do nosso documento, para vocês estarem agregando mais conhecimento ali, a prática dos princípios da aprendizagem. Fica a critério de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, ali Boa noite. No chat. Aqui nós temos o saber mais, caso nesse saber mais, nós temos os 6 princípios fundamentais da aprendizagem de adultos, tecnólogos. Quem tiver interesse, ali está disponível no final do material. Esses 6 princípios ali são muito importantes para estarmos agregando no nosso planejamento.
Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Boa noite, Fátima. Bom descanso.